Fala galera, bem-vindos a mais um Análise Rápida. No vídeo de hoje quero reagir a um vídeo postado aqui no YouTube de uma pessoa que tem um BYD Dolphin aqui no Brasil e chegou aos 120 mil quilômetros rodados. Qual o estado será desse carro? Será que carros elétricos são realmente descartáveis, ainda mais um carro chinês? Será que a bateria desse carro já foi pro beleléu? Fica agora no vídeo que eu vou explicar tudo sobre isso. E esse vídeo é um oferecimento do nosso próprio grupo de ofertas oficial aqui do canal Análise Rápida, o qual o link vai estar aqui no primeiro link fixado na descrição desse vídeo. Para quem não sabe, no nosso grupo do WhatsApp de ofertas, você fica sabendo das últimas ofertas ligadas à mobilidade elétrica, seja de acessórios, peças ou até de veículos elétricos mesmo, com muito desconto, mas também itens em geral do dia a dia, então parafusadeira, furadeira, televisão e tudo mais, tudo que tiver algum bom custo-benefício, a gente vai trazer para vocês. É só vocês entrarem no link aqui na descrição, por enquanto está totalmente gratuito e você vai ficar ligado nas melhores promoções que está rolando aí na internet. Pois é, pessoal, a gente teve aqui no YouTube um canal chamado do Gilson Teixeira, que é lá de Brasília, que comprou o seu BYD Dolphin e ele aluga para outro motorista, no caso o seu Hélio, fazer Uber com o carro. Então ele utiliza no uso severo, extremo no dia a dia, rodando uma bateria inteira, próximo de 400 km por dia, durante bastante tempo. E aí ele conseguiu atingir essa marca de 125 mil km rodados com o carro. E ele postou lá fazendo a sua revisão de 120 mil km e postou lá todos os detalhes. Como é que o carro está de bateria? Será que a bateria já foi pro beleléu? Perdeu muita autonomia? Não perdeu nada? Como que tá? Suspensão também, freio, a gente vai falar item a item aqui. Vai lembrar que eu vou deixar alguns frames aqui do vídeo, não vou deixar o vídeo inteiro. Se você quiser ver o vídeo inteiro, eu super recomendo. E vou deixar aqui nos comentários, ou na descrição do vídeo, na verdade, o link pro vídeo original, lá no canal lá do Gilson Teixeira. Inclusive, Gilson, se estiver me assistindo aí, a gente não se conhece, mas parabéns pelo seu trabalho, tá bom? E também, claro, pela sua sinceridade, tá bom? Bom, pessoal, vamos falar de item a item aqui. Primeiro, eu acho que é o item mais importante. Bom, acho que eu não preciso explicar mais, né? Literalmente, uma pessoa que tem um carro, roda com ela no Uber, tá? Na verdade, ele loca para uma pessoa rodar ela no Uber e ele comprou o BYD Dolphin, utiliza praticamente uma carga da bateria, cerca de 350 a 400 km todos os dias o carro, fazendo trabalho mesmo, e aí conseguiu chegar nesses 120 mil km e ele fez o vídeo mostrando lá. Nesse vídeo ele mostrou algumas coisas incríveis, na minha opinião, que mostra muito esse lado, né, de que tem muito canal mesmo, falando de canal de YouTube aqui, canal de televisão, associações aqui no Brasil e várias subcelebridades que adoram falar mal de carro elétrico, que carro elétrico chinês é descartável, é uma porcaria, que não vai durar nada, que ninguém quer e acabou. Isso, infelizmente, acaba sendo disseminado na cabeça das pessoas que simplesmente não tem a capacidade de pensar por conta própria, né? E, inclusive, eu sempre falo isso para várias pessoas que me perguntam, para mim, isso é a base do problema, que é um problema real, de desvalorização dos carros elétricos usados no Brasil. E no mundo inteiro, mas no Brasil isso é bem até mais acentuado. Justamente porque as pessoas acreditam na bobagem que as pessoas que não entendem nada de carro elétrico falam, e aí acham que o carro elétrico com 2, 3 anos de uso é uma bomba e não deve comprar. Eu acho que o estado desse Dolphin aí com 120 mil km de uso extremo, o estado que ele ficou, vai mostrar bastante que carro elétrico seminovo é sim uma excelente opção e, sinceramente, provavelmente quando eu for pegar meu primeiro carro elétrico deve ser seminovo, claro, desde que também se eu achar uma opção nova, muito barata, 0 km, também faz sentido. Mas vamos lá, vamos direto ao ponto aqui. Primeira coisa que eu achei super impressionante é que ele falou que ele está fazendo a primeira troca de pneus do carro. Isso é, inclusive, uma coisa que deu bastante bafafá. Na verdade, qualquer coisa envolvendo carro elétrico dá bastante bafafá, né? Literalmente qualquer coisa. Que deu bastante bafafá, que foi as pessoas falando que o carro elétrico, ele gastava muito pneu, tinha gente que falando que tava trocando pneu com 20 mil quilômetros, com 15 mil quilômetros, e pneu que não durava nem 10 mil quilômetros, eu já ouvi falar. Claro que tem bastante balela e fake news nisso também, mas também tem aquela questão do carro elétrico ter o torque instantâneo, e pra quem dirigiu o carro, só quem dirigiu vai entender o que eu tô falando aqui, ele te instiga, principalmente você que gosta de velocidade, a dar aquelas aceleradas, sair no modo esporte. Isso de fato vai fazer o pneu gastar em qualquer carro. A diferença é que o carro elétrico tem um excelente desempenho, seja ele qual for, principalmente saindo da inércia ali. Então, se você dirigir de maneira esportiva, vai mesmo gastar o pneu mais rápido, assim como qualquer carro. Mas, como o próprio Gilson Teixeira fala no vídeo dele, o carro dele conseguiu chegar aos 120 mil quilômetros com o pneu original. Isso porque o seu Hélio, que é o que utiliza para o aplicativo, utiliza sempre no modo Eco. Brasília, sim, é bastante plana, claro que vai ter uma subida ou outra, mas é bastante plana. Então, além do piloto, né, o motorista lá, o seu Hélio,
sempre utilizar no modo eco, também não tem grandes subidas e ele utiliza de forma bastante inteligente o carro. E aí, segundo ele, conseguiu chegar nesses 120 mil quilômetros, que é mais do que praticamente qualquer carro a combustão vai conseguir chegar com os pneus originais. Ou seja, mais um mito aí que vem sendo desmentido por esse vídeo que foi postado, que eu achei bem legal também, tá? Aí isso também dá pra ver claramente no interior do carro, que é um carro judiado, porque é um carro utilizado em uso extremo, 125 mil quilômetros, aplicativo, então as pessoas nem sempre vão zelar pelo carro, né? Principalmente ali o interior do carro no porta-malas, onde vai jogando mala de qualquer jeito no Uber, ou até no banco de trás também, onde as pessoas sentam de qualquer jeito, não estão nem aí. Tem rodízio de pessoas que ficam levantando e sentando, então isso vai forçar bastante o estofado do carro, os tapetes, toda a parte interna do carro. E, por incrível que pareça, depois de 125 mil quilômetros, o carro está impecável, tá? Se você lavar ali e falar que o carro é 0 km, pela parte interior, dá para passar por 0 km. Então, dá para ver também o nível de acabamento e qualidade do carro. Inclusive, tanto as pedaleiras do acelerador e do freio, quanto também o volante e outras partes, como maçanetas do carro, não tem nenhum tipo de desgaste, tá? Então, isso dá para ver também que, de fato, o carro mesmo com tanto atrito nas mãos do volante, nas maçanetas e tudo mais, continua de maneira íntegra. Isso eu achei uma coisa bem legal e mostra a qualidade de construção do carro, claro, falando aqui exatamente de um carro da BYD, que é o modelo que a gente está falando aqui. Isso realmente é impressionante e é bem sintomático. Eu tô para fazer vídeo aqui no canal, o pessoal elogia muito carros japoneses, de fato tem excelente construção, podemos falar, por exemplo, da Toyota, mas fala que carro chinês, principalmente BYD, é ruim, que tem construção ruim. Bom, esse vídeo já claramente mostra que não, que o carro chinês também tem uma boa construção, principalmente falando do BYD, que é o que a gente está falando aqui. A própria Toyota já meio que chancelou que os carros da BYD são bons carros, e inclusive recentemente anunciaram, estou para fazer vídeo disso aqui no canal, que eles vão estreitar ainda mais a parceria que eles já têm. Para quem não sabe, vários carros da Toyota lá fora são feitos praticamente pela BYD. Bom, eu acho que eu não preciso falar mais nada, né? Continuando também, falar do histórico do carro nesses 125 mil quilômetros, né? Como é que foi? Segundo o próprio dono, ele não teve nenhum problema. Zero, tá? Todas as manutenções que foram feitas do carro foram apenas as manutenções de revisão. Sim, para quem não sabe, qualquer carro vai ter esse tipo de revisão e o elétrico da BYD não é exceção. Nesse caso, são revisões de 20 e 20 mil quilômetros. Então ele fez 20, 40, 60, 80, 100 e agora ele está fazendo de 120 mil quilômetros. O que é legal falar, vou deixar os preços aí, segundo ele mesmo coloca lá no site, mas ele fala, no vídeo, né? Mas ele fala que de 0 a 100 mil quilômetros ele não pagou nenhuma revisão, porque ele comprou naquela promoção que estava 100 mil quilômetros de revisões gratuitas. E a primeira que ele estava pagando era aí a de 120 mil quilômetros. Mas, tirando as revisões, o carro nunca deu nenhum problema, nenhum tipo de manutenção preventiva e nem corretiva, é claro, com salvo das próprias revisões originais do carro, tá? Então, olha aí, um carro com 120 mil quilômetros que o cara não gastou R$1 de manutenção. Impressionante. Tem mesmo pneu, né? Como ele disse, o pneu ele tá trocando pela primeira vez agora com 120 mil quilômetros. Então, isso realmente é impressionante. Suspensão, por ser um carro mais pesado, muita gente fala nessa bobagem que o carro elétrico vai destruir a suspensão, que acabou, meu Deus, é o fim do mundo. Ele mostra também que os amortecedores e as molas estão em perfeito estado, tá? Então, mesmo sendo um carro um pouco mais pesado, também não é absurdamente mais pesado. Se você pegar um carro na mesma categoria do Dolphin e colocar 2 ou 3 ocupantes, já vai ser o peso do próprio Dolphin com um ocupante só. Então, assim, é muito pouca diferença para falar que o carro elétrico vai destruir o mundo porque ele é mais pesado. Não é tanta coisa assim e mostra aí também que a suspensão do carro tá bastante ok depois de 120 mil quilômetros rodados. O que é impressionante, tá? Meu carro mesmo tem bem menos de 120 mil quilômetros e já tá com a suspensão igual uma escola de samba batendo tudo. Então dá para deixar isso bem claro também, tá? E meu carro não é tão pesado assim, então deixando bem claro que a qualidade da construção, da suspensão desse carro BYD Dolphin também parece ser bem legal, tá? Continuando, outra coisa que eles falam é da pastilha, que é bem impressionante, mas isso não é só dele, já vi outras pessoas, amigos meus, que têm carro elétrico que foram fazer revisão e passaram pelo mesmo susto positivo, né? Que são as pastilhas e discos, tá? Nesse caso, o carro com 120 mil quilômetros tá com pastilhas e discos originais e mais do que isso, tá? O disco tá em perfeito estado e as pastilhas, segundo ele lá, o próprio mecânico que fez a manutenção, a revisão do carro, na verdade, falou que esse carro aí, a pastilha tá com quase 70% de vida útil e ele estimaria que com esse desgaste se mantendo aí, essa pastilha vai chegar talvez próximo de 300 mil quilômetros rodados, segundo lá o vídeo do Gilson Teixeira. Então, olha só que impressionante. Para quem não sabe, tá, galera? O carro elétrico não vai utilizar tanto a pastilha assim e freio, disco, porque ele utiliza em grande parte, principalmente se for um bom motorista, como é o caso do seu Hélio, que deve dirigir esse carro lá,
ele vai utilizar grande parte do seu motor elétrico para frear o carro, se você souber fazer isso, tá? Então se você não ficar afobado apertando o freio toda hora, e quando chegar perto do semáforo, só largar o acelerador, o carro ir freando sozinho, e todas aquelas coisas que para quem dirige certo consegue aproveitar do carro elétrico, vai ter até mesmo aí, tem algumas peças que ele não tem de desgaste, então não tem correia dentada, não tem nada com parte de catalisador, de descarga, correia dentada, corrente de comando, vela, cabo, bico injetor, nada disso, tá? Filtros, mas as coisas que tem, que são no caso aí do freio, ele ainda vai usar menos do que um carro a combustão. Então, freios e discos de freio também 100% ok, tá? Além disso também, outra coisa que é legal é da bateria, né? Muita gente pergunta isso. Nossa, Ivan, e aí, depois desse tempo, como é que tá a bateria? Em duas coisas. Primeiro, a autonomia, né? Será que piorou? Será que não piorou? E também, como é que tá por baixo do carro, né? Então eles levantam o carro lá no vídeo e mostram bastante disso. E segundo eles lá, dá pra ver no vídeo, inclusive, que a bateria por baixo tá bem ok, tá? Tem algumas sujeirinhas aí de encostar, mas pra quem não sabe, tá? Todos os carros elétricos da BYD, eu acho que quase todas as marcas é da mesma forma, ele tem várias camadas de proteção, tá? Então o pessoal acha que vai pegar uma pedrinha ali e acabou, vai explodir a bateria do carro. Não, tá, galera? Primeiro que as baterias do tipo Blaze são praticamente impossíveis de explodir. É muito difícil mesmo, tem vídeo de teste aí na internet. Mas elas têm aí chapas de aço embaixo para proteger em impactos de perfurações, de coisas do tipo. E também tem mantas de Kevlar, tá? Como se fosse um colete à prova de balas ali, para poder proteger a bateria de qualquer tipo de impacto. Inclusive, tem recentemente, deve ter algum tempo na verdade, jogaram vídeo na internet aí de um carro que sofreu uma avaria porque parece que passou numa pedra e furou uma célula da bateria e jogaram como se isso fosse comum. E não, é muito difícil acontecer qualquer tipo de perfuração e a bateria desse carro tá em perfeito estado aí, como mostra o vídeo do Gilson Teixeira, tá? Além disso também, a autonomia do carro se manteve a mesma. Sim, por incrível que você possa achar isso, mas para quem entende um pouco de carro elétrico e de engenharia dos carros da BYD, sabe que era isso que de se esperar mesmo. Depois de 125 mil km rodados, a autonomia se mantém exatamente a mesma de quando o dia que o carro saiu da loja, tá? Isso porque, para quem não sabe, deixando claro aqui, a bateria dos carros da BYD tem uma durabilidade em ciclos absurda, tá? Fazendo aí coisa de 300 km por carga, e a gente sabe que esse carro faz até mais, como o próprio Gilson lá fala que faz 370, 380 na vida real, com o carro dele lá, andando no modo eco, tudo certinho. Mas vamos botar que esse carro faça apenas 300 mil km rodados, então a gente espera que a bateria desse carro dure algo em torno de 1,5 milhão de quilômetros de vida útil, tá? Ou seja, a bateria desse carro aí não chegou nem em 10% da vida útil dela, então ela tá tranquilaça ali e vai durar muito tempo. Deixa aí nos comentários quantos carros você já viu, seus, ou de amigos, ou de colegas, ou em qualquer lugar, que chegaram a 1,5 milhão de quilômetros. Pois é, isso é pra quem fala da bobeira que carro elétrico é descartável. Tá aí o vídeo quebrando todas as fake news. E eles vão criar mais, eu já vou falar disso, tá? E aí, eu queria lembrar aqui que os carros da BYD, os elétricos no caso, tem 8 anos de garantia da bateria, sem limite de quilometragem, tá? Então se você rodar o dia e a noite durante 8 anos e chegar lá faltando um dia para vencer a garantia, der algum problema na sua bateria, não interessa a quilometragem, eles vão trocar por outra bateria para você. Então, para vocês verem como a própria marca chancela essa questão de 1,5 milhão de quilômetros aí, pelo menos, de vida útil das suas baterias. Então, para quem espera 1,5 milhão de quilômetros, 120 mil que for rodado, não é nada, tá bom? Deixando isso bem claro aqui. Então eu queria falar que esse vídeo despenca, como vocês viram aqui, e destrói, quebra várias fake news que o pessoal vem tentando colocar em cima de carro elétrico, mas várias delas mesmo, e eu citei algumas ao longo do vídeo aqui. Inclusive também quero lembrar que eles devem continuar fazendo novas fake news, porque as fake news antigas vão sendo desmentidas. Vocês imaginam quando esses carros começaram a atingir 200, 300, 500 mil quilômetros rodados com boas condições de uso? Aí eles vão ter que criar mais fake news ainda, porque o pessoal fica desesperado, né? É um carro que não dá dinheiro para toda a cadeia de logística aí, toda a cadeia de suprimento de peças que bota na goela de todo mundo que tem carro a combustão, não tá conseguindo fazer a mesma coisa com carro elétrico. Então tem muita gente desesperada que vai sim produzir fake news, tá? É sempre bom você tá aí, ficar atento a esse tipo de coisa, e mais do que isso, seguir canais como a gente aqui, o Gilson Teixeira também, que eu recomendo o trabalho dele, e vários outros canais que falam disso também, para poder ajudar a gente a sobreviver e a informar mais pessoas sobre as fake news e quebrar esse mar aí
de negativismo que rola aqui no Brasil e em várias partes do mundo, na verdade, sobre o carro elétrico, tá bom? Como você pode fazer isso? Como eu disse, vendo o vídeo até aqui, se inscrevendo no canal, porque vai ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, e deixar o like também. Quando você deixa o like, o YouTube entende que você gostou do vídeo e joga o vídeo para mais pessoas, tá bom? Então não se esqueça aí de ajudar a gente aqui para continuar trazendo esse conteúdo não só para você, mas para outras pessoas e chegar para todo mundo também, tá bom? Galera, basicamente esse é o vídeo. Mais uma vez, o vídeo do Gilson Teixeira, do link, vai estar aqui na descrição para quem quiser ver o vídeo na íntegra lá. Eu super recomendo. Um forte abraço e até a próxima.